Fala pessoal, Prof. Renan Duarte iniciando aqui mais uma aula para o concurso do Banese agora de 2025. E lembrando vocês, quem quiser ter acesso aí ao curso completo, com as apostilas em PDF, os slides que eu utilizo em aula, materiais de resumos direcionados para a revisão e um banco com questões comentadas em vídeo, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo aí a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Real Digital, o Drex. E mais do que estudar ele, a gente vai entender também como é que funciona a plataforma Drex, que é um conceito mais amplo e talvez até mais importante para a gente conseguir entender aqui a utilização do Real Digital. Primeiro ponto, então, o que é o Real Digital? Ele é uma versão digital do real brasileiro. Então a gente tem o real tradicional, né, que é o dinheiro que a gente circula na nossa economia, que a gente recebe em conta corrente, que a gente saca, que a gente faz transferência, a gente faz Pix. Esse é o real tradicional que a gente tem. E aí está sendo desenvolvido pelo Banco Central uma versão digital desse real que a gente tem. Essa versão digital é o Drex, tá? Que vai ser utilizada apenas em um contexto digital. E o ponto é que o Drex, ele é uma moeda digital, só que é de um banco central, até porque está sendo desenvolvida pelo nosso Banco Central. Já existem, né, em outros países também projetos em que bancos centrais estão desenvolvendo as suas moedas digitais. E isso é claro, né, para trazer as vantagens da utilização de uma moeda digital para as pessoas que não têm a confiança, ou até mesmo talvez até tenham a confiança, mexem ali com criptomoedas, mas querem ter também a opção de usar uma moeda digital com esses benefícios, com essas vantagens de ter ali um órgão regulamentador que vai dar a confiança nessa moeda, tá? Então esse é o ponto. Ela vem, querendo ou não, para competir com a criptomoeda e essas moedas descentralizadas sem aqui um órgão governamental responsável pela emissão. E ela é focada, tá? O Real Digital aqui, o Drex, ele é focado em reduzir os custos de intermediação de produtos e serviços financeiros através do uso de contratos inteligentes. Como é que vai funcionar isso, tá? Eu vou ter aqui uma chamada plataforma, a gente vai estudar em detalhes, tá? Mas só para a gente ir contextualizando. Eu vou ter uma plataforma que ela é chamada de plataforma Drex. Esse daqui é um ambiente digital, tá? Que não existe fisicamente, e dentro dessa plataforma aqui, eu vou ter pessoas que elas vão fazer negociações. Aí pode ser negociação de investimentos, pode ser negociação de ativos digitalizados, né? Casas que estão em tokens, carros que também estão em tokens, né? Onde eu tenho um ativo tokenizado. A gente vai falar sobre isso, mas só para a gente contextualizar nesse primeiro momento, dentro aqui da plataforma Drex, eu vou ter basicamente uma pessoa, uma outra pessoa, ambas elas vão necessitar de um banco, né? Eu vou ter aqui o banco da A e o banco da B, e elas vão acessar essa plataforma aqui. Uma dessas pessoas vai comprar algo, outra dessa pessoa aqui ela vai vender alguma coisa. E essa negociação ela vai acontecer aqui em ambiente digital e ela vai ser liquidada, né, através aqui do Drex, que vai ser o dinheiro que vai circular nessa plataforma digital, tá? Então, basicamente, o Real Digital, para ele existir tal como a gente está entendendo que vai ser, né? Porque ele está sendo desenvolvido e até agora que o Banco Central ele trouxe para nós de informações, é de que é isso. O Drex, ele vai existir aqui, dentro dessa plataforma Drex, para as pessoas conseguirem fazer a negociação de contratos inteligentes. E o grande ponto é que isso vai reduzir os custos de intermediação. E a gente vai entender por quê, tá? Porque toda a burocracia que a gente tem no mundo tangível, no mundo físico, dentro aqui da plataforma Drex, a promessa é que a gente não tenha, né? E isso vai fazer com que as operações de compra de casa, compra de carro e também de liquidação de investimentos, né? Fazer a transferência de custódia de investimentos, tudo aconteça de uma maneira mais ágil, mais efetiva e não tenha demora para acontecer. Claro, né? Para as pessoas que utilizarem essa plataforma. Não é porque está sendo criada essa plataforma que todas as negociações vão acontecer aqui. Não, né? O mundo, tal como a gente tem, ele vai continuar, só que algumas pessoas que já são investidores, que gostam ali de utilizar esses ambientes digitais, muitas vezes, isso daqui já está sendo usado por pessoas
com criptomoedas, com moedas que não têm essa regulamentação do Banco Central. Já existe plataformas digitais que possibilitam isso, só que daí não tem aquela regulamentação de um órgão governamental e passa um pouco de desconfiança. Mas essas pessoas, então, né, daqui a pouco elas vão passar a utilizar aqui. Mas não vai ser todo mundo que vai usar, tá? Na verdade, diferente do Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo, a plataforma Drex, ela não vai atingir a grande população, ela vai atingir, pelo menos no começo, poucas pessoas que são investidores, que têm conhecimento de mercado, têm conhecimento do mercado digital e que vão operar aqui. Mas a grande população vai ficar por fora, né, no início aqui, pelo menos do que a gente tem de informação até agora, a ideia é essa, tá? Só para a gente continuar contextualizando aqui. O real tradicional, então como eu falei, né, são as cédulas e moedas de real emitidas pelo Banco Central que estão em circulação na economia e que podem ser depositadas em bancos, cooperativas, instituições de pagamentos e demais instituições autorizadas pelo Banco Central. Em outras palavras, o real tradicional ele vai continuar existindo, tá? São duas coisas diferentes. O real digital ele vai existir aqui dentro da plataforma Drex. Eu não diria nem que são duas coisas diferentes, porque os dois têm o mesmo valor e a mesma aceitação, mas os dois estão em contextos diferentes. Enquanto que o Drex ele está dentro da plataforma, o real tradicional ele vai continuar existindo fora dessa plataforma. Então, tudo que a gente tem hoje vai continuar. Mas o que for executado dentro da plataforma Drex, essas negociações aqui, essa pessoa, quando ela for comprar da pessoa B, ela vai ter que mandar dinheiro. Ela vai ter que mandar reais, só que na verdade se esses reais que ela vai mandar, eles vão estar em formato digital, vai ser Drex. Então dentro da plataforma Drex, quem comprar vai pagar com real digital. Fora da plataforma, se a pessoa tirar o dinheiro, ela vai receber o real tradicional, tá? Quem é que pode fazer a emissão do Drex? Esse é um ponto importantíssimo, tá pensando em prova. Quem é que pode emitir esse real digital dentro aqui da plataforma Drex? O próprio Banco Central para transações de atacado, tá? A liquidação de transações entre instituições autorizadas. Eu falei, né, que dentro aqui da plataforma eu vou ter os clientes que vão fazer as suas operações, mas cada um desses clientes vai ter lá o seu banco que vai possibilitar o acesso aqui à plataforma, como se fosse um ambiente de bolsa, onde as pessoas precisam de uma corretora para operar. Aqui na plataforma Drex, essas pessoas precisam de um banco, tá? E as liquidações das operações que acontecerem entre instituições vai gerar aqui a emissão de Drex e quem vai fazer a emissão é o Banco Central. Agora, quando uma instituição ela fazer transações de varejo, ou seja, com os seus clientes, operação final, né? Atacado, grandes empresas, grandes instituições fazendo as operações. Varejo é com o cliente final. Então, instituições, aqui essa relação aqui, banco e cliente, aí elas também vão poder emitir Drex e dentro aqui da plataforma da plataforma Drex, tá? Então, quem é que emite? Respondendo, vamos lá. Banco Central para transações de atacado. E as instituições que são autorizadas pelo Banco Central para as transações com seus clientes, tá? Então são essas duas possibilidades de emissão. E aí o Banco Central, para não deixar dúvidas, né, aqui a respeito do Drex, ou pelo menos para responder as principais dúvidas, tá? O que é o Drex? Ele traz para nós. É o real, a moeda brasileira oficial que a gente tem, só que em formato digital. Ele tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. Isso é importantíssimo também pensando em prova, tá? Não é que um tem mais valor ou menos valor que o outro, ou que é menos aceito ou mais aceito, ou que um tem um potencial de valorização e o outro não, tá? Ou desvalorização. Os dois têm o mesmo valor e a mesma aceitação, porque o que vai acontecer é o seguinte: o real que está aqui no ambiente físico, ele vai sair do ambiente físico e ele vai lá para dentro da plataforma. E aí, quando ele for lá, ele vai ter que ser transformado em real digital, tá? E dentro lá da plataforma, ele vai ter o mesmo valor que ele tem fora. Essa é a ideia, tá? Ele é regulado pelo Banco Central e ele é emitido somente em sua plataforma. Renan, que plataforma? Somente na plataforma Drex. Então, as emissões com real digital, né, reforçando essa ideia, elas só vão acontecer aqui dentro dessa plataforma, tá? Tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional e depende de um banco ou de outra instituição para o seu uso pelo cidadão. É aquela ideia, né, de que eu preciso de um banco para acessar aqui a plataforma Drex, tá?
E vamos lá então. Como eu falei aqui inicialmente, o objetivo do Drex é reduzir os custos de intermediação de produtos e serviços financeiros através do uso de contratos inteligentes. Aí o Banco Central, ele vem aqui, ele começa a trazer as principais características, tá? O Drex, ele busca estimular a oferta de produtos e serviços financeiros inteligentes, tá? O que significa isso, né? Inteligentes, produtos e serviços inteligentes. São serviços digitais programáveis que utilizarão contratos inteligentes, tá? Do inglês aqui smart contracts, que são regras ou protocolos que podem ser criados para atender à conveniência dos clientes, desde que as normas do Banco Central sejam observadas, né? Reforçando essa ideia que o Banco Central é que vai ser o responsável aqui pela regulamentação da plataforma. Com contratos inteligentes, transações são concluídas de forma automática quando as condições pré-estabelecidas acontecerem, trazendo segurança para todas as partes envolvidas no negócio por meio da liquidação atômica, tá? Então vamos lá trabalhar com um exemplo aqui que o próprio Banco Central lhe traz para nós. Olha só, essa daqui é a plataforma Drex, tá? É o que eu representei aqui inicialmente para vocês. Aqui dentro da plataforma Drex, eu vou ter o comprador de algum ativo que está sendo negociado lá e eu vou ter o vendedor. E para acessar a plataforma Drex aqui, por vezes pode passar aqui pela nossa cabeça que a gente está imaginando um ambiente físico. E não é, tá? É um ambiente digital. Então o comprador ele pode acessar aqui pelo seu telefone, assim como o vendedor também pode acessar pelo seu telefone. O detalhe é que eu preciso aqui de um banco, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Os dois, eles têm que ter aqui uma instituição financeira que seja autorizada pelo Banco Central para que eles consigam acessar aqui a plataforma Drex. O que esse nosso comprador ele quer comprar desse vendedor? Né? Ele quer comprar aqui uma casa, tá? E como é que funciona essa negociação aqui no mundo tangível, né? No mundo físico, presencial? Tem toda uma burocracia, né? Porque a pessoa ela vai ter que ir lá, primeiro vai ter que escolher a casa, depois tem toda a questão da documentação que vai ter que ser arrumada, de transferência de nome, de registro, né? Tem uma série de procedimentos que tem que acontecer para que efetivamente essa pessoa ela esteja com a casa comprada e ela esteja em seu nome. E aí muitas vezes precisa de um correspondente, né, imobiliário que vai ajudar nesse processo para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Tem custos aqui, né, de tempo, de custos financeiros também de ter que contratar esse correspondente. Então tem uma série de custos aqui que vão acontecer e que na prática acabam que eles vão elevar o custo dessa negociação. E essa é a realidade que a gente tem hoje, tá? Mas a ideia é que com a plataforma Drex isso fique mais fácil e que também reduza esses custos. Isso porque dentro aqui da plataforma, se a pessoa ela for comprar uma casa, a operação aqui ela vai ser ajustada de tal modo que, a partir do momento que o comprador ele tem o dinheiro para comprar a casa e o vendedor ele tem a casa para vender, na forma de um ativo digital, porque está dentro aqui da plataforma, essa negociação ela vai acontecer rapidamente, tá? Porque eu estou utilizando aqui contratos inteligentes que eles vão verificar se as condições das duas partes aqui, condições pré-estabelecidas, se elas forem atendidas. Quais são as duas principais condições que devem ser atendidas, tá? Vamos supor que essa casa aqui que vai ser comprada, ela custa o valor de 1 milhão, tá? 1 kk, 1 milhão de reais. Só que para acessar aqui o ambiente da plataforma Drex, essa casa ela vai ter que estar em um token, em um ativo digital. Fica difícil da gente visualizar como é que isso vai ser, porque ainda não existe, tá? Mas a ideia é essa, é que ela exista ali digitalmente, tá? O token que representa essa casa que está sendo vendida, tá? E, bom, tá aqui, né? Pode ser uma casa, pode ser um carro que existe também na forma digital, podem ser títulos do Tesouro, podem ser outros investimentos também, ações de empresas debêntures. O Banco Central, ele deixa bem amplo aqui o que pode ser negociado dentro da plataforma. Mas aqui no nosso exemplo, então, a gente tem uma casa que custa 1 milhão de reais e que ela está aqui tokenizada, ela está sendo representada por um ativo digital. E quem é que tem essa casa? É o vendedor, tá? Então o vendedor, em sua carteira de ativos digitais, tá? Ele tem lá a casa.
ele tem uma carteira de ativos digitais, como se fosse uma carteira mesmo que a gente carrega dinheiro, só que aqui, como ele está acessando a plataforma Drex, é uma carteira de ativos digitais. Dentro dessa carteira dele, é como se ele tivesse esse tokenzinho, que representa essa casa no mundo real, tá? Então, no mundo real, ele tem a casa, só que essa casa que existe ali, está representada digitalmente por esse token que ele carrega na carteira de ativos digitais dele, tá? Eu tenho tanto a carteira do vendedor, que está aqui com a casa, como também tenho a carteira do comprador, né? Ele vai utilizar aqui do dinheiro que ele tem na carteira dele para conseguir fazer a compra dessa casa. E esse é o grande detalhe. O dinheiro pelo qual ele vai pagar essa casa tem que ser Drex. Tá? Porque dentro aqui da plataforma Drex, o real que vai circular é o real na forma digital, porque ele vai estar em uma carteira de ativos digitais, tá? Mas, Renan, vamos pensar o seguinte, tá? O nosso comprador aqui, ele tem o banco A, e no banco A ele tem uma conta corrente, né? Essa conta corrente dele aqui tem o valor de 2 milhões. Né? Vamos supor que a conta corrente dele, lá, investimentos e tudo mais, tem 2 milhões de reais. Mas a carteira de ativos digitais dele não tem nada nesse momento aqui. Está zerada. Tá? Não tem nada. Ele está entrando aqui na plataforma Drex pela primeira vez. Então, fora da plataforma Drex, ele tem na conta corrente dele, no mesmo banco, que ele vai utilizar para acessar a plataforma Drex, lá na conta corrente dele ele tem 2 milhões. Renan, eu estou falando alguma coisa de diferente aqui? Não, isso é o que existe na prática, tá? Todos que têm conta corrente no banco estão fora da plataforma Drex, até porque ela não existe ainda, né? Mas conta corrente, conta poupança, investimento, CDB, RDB, LCI, LCA, debêntures, ações, tudo isso está fora aqui da plataforma Drex. Para entrar na plataforma Drex, eu preciso de uma instituição e essa instituição, né, ela vai me fornecer aqui essa carteira. Essa carteira é o que eu tenho dentro aqui da plataforma Drex em ativos digitais. Então, eu quero comprar essa casa, né? Eu quero comprar esse token que representa essa casa. Uma vez que eu compre esse token, eu vou ter a propriedade da casa. Eu vou poder morar lá efetivamente. Só que para comprar esse token, eu tenho que acessar a plataforma Drex. Fui lá no banco, né? O banco, então, ele me possibilitou esse acesso à plataforma Drex. Eu estou com a minha carteira de ativos digitais e agora o que eu preciso, né? Eu preciso de 1 milhão de reais para conseguir comprar essa casa aqui. Renan, ele tem 2. Tem, mas está fora da plataforma Drex. Esse dinheiro ele precisa sair aqui da conta corrente e ir aqui para a carteira do comprador. Tá certo? Tá certo. E isso é o que a gente vai entender que é uma transação de varejo. Porque o que a instituição ela vai fazer? Ela vai pegar, vai tirar 1 milhão de reais aqui da conta corrente do cliente, né? E vai depositar isso na carteira de comprador. E nesse momento aqui ela está emitindo o real digital. Porque aqui na carteira do comprador eu preciso ter o real em formato digital. E aí nessa transação de varejo aqui, né? Nessa daqui, aconteceu a emissão do Drex. E isso quem fez foi uma instituição autorizada pelo Banco Central, tá? Então o dinheiro saiu da conta corrente e foi aqui para a carteira do comprador. Na carteira do vendedor, o que eu tenho? Eu tenho o ativo digital que representa a casa, tá? O token. E aí, né, vai acontecer a negociação aqui. Eu preciso de 2 condições principais, né, pré-estabelecidas. Eu preciso que o comprador, ele tenha aqui, ao invés de 0, ele tenha 1 milhão de reais. Só que aqui, né, Drex, na forma digital. Lembrando que tem a mesma aceitação, o mesmo valor. Ele tem 1 milhão de reais. O vendedor tem a casa aqui para ser negociada. Então, as 2 condições principais, elas foram atendidas e de maneira automática a plataforma aqui ela vai liquidar essa operação, tá? O que vai acontecer? O dinheiro vai sair da carteira do comprador, né, do banco A, vai para o banco B e vai chegar aqui na carteira do vendedor. Essa transação que acontece entre as 2 instituições, existe a emissão aqui do Drex, está saindo de um banco indo para outro banco, e aqui quem está fazendo é o Banco Central. Então percebam que nas transações finais, né, que vão acontecer entre as instituições, quem vai emitir o Drex, quem vai fazer a liquidação dessas operações é o próprio Banco Central, tá? Agora,
saindo o dinheiro aqui do banco B e indo para a carteira do vendedor, eu tenho novamente a emissão aqui do Drex, só que quem vai fazer agora é a instituição financeira, porque é uma operação aqui de varejo. E esse R$1 milhão ele vai sair da carteira do comprador, vai para a carteira do vendedor, e a casa vai sair da carteira do vendedor e vai chegar na carteira do comprador. Tudo isso de maneira automática. E a ideia é que não se tenha toda aquela burocracia que a gente tem ao fazer essa negociação no dia a dia. A partir disso, a pessoa está lá com a escritura do imóvel no nome do comprador, vai poder utilizar a casa, vai poder morar, tá? Como não tem toda aquela burocracia, a ideia é reduzir aqui os custos de intermediação, ser mais acessível às pessoas, né, que negociam aqui dentro da plataforma. Mas, Renan, e se eu quiser comprar a casa fora aqui da plataforma Drex? Eu posso? Com certeza, tá? A maioria das negociações, né, pelo menos no começo, né, a gente não tem como medir qual que vai ser o impacto disso, elas vão continuar sendo da maneira como a gente tem hoje em dia, tá? Isso daqui vai ser restrito, como eu falei, para investidores que já têm essa prática aqui de acessar ambientes digitais e fazer suas negociações, porque isso existe, mas não regulamentado por um órgão governamental aqui no nosso país. Vai começar a existir e vai ter a confiança aí do nosso governo, né, do Banco Central, fazendo a liquidação aqui das operações, tá certo? Eu trago aqui, então, características desse exemplo, mas a gente já entendeu mais ou menos como é que acontece, tá? Por que é um contrato inteligente? Porque as transações elas são concluídas de forma automática quando as condições pré-estabelecidas acontecerem, tá? Trazendo segurança para todas as partes envolvidas no negócio por meio da liquidação atômica, tá? A liquidação ela só acontece se todas as partes cumprirem as suas obrigações. Isso que é uma liquidação atômica, tá? E por que traz mais segurança? Porque pensa que eu estou negociando um carro no mundo aqui físico, né? Às vezes, pode ser que na hora de eu transferir o dinheiro, eu fique dependente ali do comerciante. Será que ele vai realmente me trazer o carro, vai me trazer a documentação? Né? Eu fico dependendo da outra parte. Agora, aqui na plataforma Drex, não. As duas partes aqui, elas vão ter a sua obrigação cumprida no exato momento. Ou cumpre as duas ou não cumpre nenhuma. Isso que é uma liquidação atômica. Cumpriu as condições, ou cumpre as duas ou não cumpre nenhuma. Tá? E aí, se cumpriu, é porque essa pessoa já recebeu o ativo tokenizado e essa outra pessoa já recebeu R$1 milhão. E detalhe que eu não falei, tá? Esse R$1 milhão que ele está em Drex, ele está aqui na carteira, né? Se, porventura, o nosso vendedor ele quiser tirar da carteira de ativos digitais dele e depositar em uma conta poupança, ele pode fazer. Mas aí aqui esse dinheiro vai ser transferido de Drex e ele vai voltar na forma tradicional de real, tá? No mundo tal como a gente tem hoje. Então, por exemplo, no caso de compra de um imóvel, o contrato inteligente ele vai permitir que a transferência da escritura do imóvel para o comprador e a transferência do valor em Drex para o vendedor aconteçam no mesmo instante de forma atômica, né? Tudo isso acontece pela plataforma Drex, acessada pelo vendedor e pelo comprador por meio de seus bancos, tá? Aí o Banco Central ele vem lá e detalha exatamente aqui o que a gente acabou de ver, tá? Então, olha só o exemplo aqui de negociação de um ativo digital, um token, na plataforma Drex, envolvendo a carteira de ativos digitais de dois clientes de bancos diferentes. O cliente de um banco A solicita a compra de um imóvel em formato digital, token, né? É o que a gente viu aqui. O banco A utilizará os saldos em Drex da carteira de ativos virtuais do seu cliente. Ele vai utilizar o que tem de saldo aqui na carteira, tá? Ou, se preciso, ele vai transformar automaticamente o saldo necessário em reais do cliente do comprador, tá? Mantidos em depósito à vista ou conta de pagamento, tá? Se for o caso, ele vai utilizar daqui e vai transferir automaticamente aqui para a plataforma Drex, né? Se não tiver saldo aqui, que foi exatamente a situação que a gente colocou, tá? Os seguintes passos acontecem no mesmo instante, liquidação atômica, tá? Ou acontece tudo isso ou não acontece nada. Um contrato inteligente verifica se as condições contratuais foram atendidas. O banco A transfere o saldo em Drex da carteira de ativos digitais do comprador para a carteira de ativos digitais do vendedor do banco B. E o cliente comprador recebe a escritura do imóvel, que é esse token que representa a casa, tá? Beleza, então. Falando aqui um pouco mais sobre a plataforma. A plataforma Drex ela permitirá a realização de várias transações financeiras seguras com ativos digitais e contratos inteligentes. Esses serviços financeiros inteligentes serão liquidados por instituições bancárias dentro da própria plataforma Drex, um ambiente que está sendo desenvolvido com base na tecnologia
de registro distribuído, tá? A DLT. O que é essa tecnologia, tá? É uma tecnologia de registro distribuído, tal como a gente tem no blockchain, tá? Que é utilizado para criptomoedas, de registro descentralizado, distribuído, tá? Que eu não estou falando que a emissão do Drex, ele acontece de forma descentralizada, tá? Não, eu estou falando que o registro dos contratos, ele é descentralizado. Então, essa tecnologia aqui, de registro distribuído, a DLT, permite armazenar e compartilhar informações de forma segura e sincronizada em uma rede de computadores. Isso torna os dados imutáveis e transparentes para todos os participantes. É essa tecnologia de registro distribuído que permite essa operação aqui, né, que ela aconteça dentro da plataforma de uma maneira mais ágil, né, sem precisar de toda aquela burocracia. Porque os registros estão descentralizados. O banco B consegue acessar os registros aqui do comprador, mesmo o comprador não tendo conta no banco B, assim como o banco A também consegue acessar aqui os dados do vendedor que não tem conta no banco A, tá? Então, esse registro distribuído, ele possibilita esse compartilhamento de informações. Mas, de novo, é o registro, tá? Porque a moeda em si, o Drex, ele é centralizado pelo Banco Central. Existe ali uma entidade governamental, diferente de criptomoedas, onde eu tenho o registro, que ele é descentralizado também, e a emissão daquelas moedas, elas também acontecem de forma descentralizada. Para acessar a plataforma Drex, é necessário contar com um intermediário financeiro autorizado como um banco, tá? Este intermediário, ele será responsável por transferir o dinheiro depositado em conta para a carteira digital do Drex do usuário, possibilitando a realização de transações, que é o que a gente viu, tá? Em relação à carteira aqui de ativos digitais que a gente viu, né? Que está aqui a carteira do comprador e a carteira do vendedor. Quando o cliente solicitar a execução de um serviço que necessita de Drex, né, para fazer o pagamento aqui, caso ele não tenha saldo suficiente em sua carteira de ativos digitais, o banco vai transferir automaticamente o saldo necessário em real tradicional para a plataforma Drex, tá? O dinheiro vai sair aqui da conta corrente, conta de pagamento, e ele vai automaticamente aqui para a carteira de ativos digitais, vai ser transformado em Drex e vai poder ser utilizado aqui. O saldo em Drex será então utilizado no serviço. Caso o cliente receba saldos por meio da plataforma Drex em alguma transação, tá? Exemplo, ele recebeu dividendos de uma ação ou rendimento de um título em formato digital. A gente viu, né, que pode ter aqui um título do Tesouro na forma de ativo digital. E aí, quando acontecer aqui o pagamento de dividendos, nesse caso aqui pagamento de juros, né, juros periódicos, cupons, ele vai ser pago em Drex. E se a pessoa quiser fazer o resgate, a gente sabe que nesse caso, tá, vai acontecer a transferência desse recurso para o formato do real tradicional. Em relação aos custos, tá? Será que a gente tem custo aqui para acessar essa plataforma Drex? A gente vai ter no futuro? Assim como as operações atuais, tá? O cliente ele vai pagar o valor cobrado pela instituição pela oferta do produto ou serviço na plataforma Drex, tá? Então o Banco Central não diz que isso daqui vai ser gratuito. Ele está dizendo que as instituições vão poder cobrar um custo para que os seus clientes acessem esse ambiente digital, tá? Com um ambiente mais eficiente que facilita a entrada de novas instituições, o Drex irá favorecer a oferta de produtos e serviços financeiros com custos menores aos praticados atualmente, tá? Então, o Banco Central entende que mesmo que as instituições elas cobrem por os seus clientes manterem as suas contas aqui no ambiente digital, pelo fato de reduzir os custos de intermediação, ainda com essa cobrança aqui, tende a ser mais barato do que se as pessoas fizessem essas negociações fora da plataforma Drex. Mais barato e mais seguro também, né, por conta da liquidação atômica, tá? E aí o Banco Central ele vem aqui e diferencia para nós os conceitos de Drex, Pix e Open Finance, para a gente não confundir, tá? Vamos lá. Pix é um meio de pagamento operado pelo Banco Central que permite transferências instantâneas. Detalhe, tá? O Pix, ele usa o real tradicional. Por quê? Porque ele acontece fora da plataforma Drex. Então é o real tradicional. O Drex, ele também vai contar com um serviço de pagamento para liquidar transações com ativos digitais. Tá? Então, lá dentro, a gente também vai ter um serviço de pagamento que vai fazer o que o Pix faz, só que dentro da plataforma Drex, que não é o Pix, tá? Não sei se vai ter um nome diferente ou se vai ser algum tipo de pagamento instantâneo, mas vai existir algo lá que também vai ter a função que o Pix tem hoje para nós.
mas a sua principal vantagem é a oferta por meio de uma plataforma segura de produtos ou serviços financeiros. Então, o Banco Central ele bate nessa tecla de que o principal chamativo aqui do Drex não é o real digital, né? Não é a possibilidade de um serviço de pagamento. A principal vantagem é a plataforma em si que permite essa liquidação de contratos em um ambiente digital. Por meio do Open Finance, os clientes podem autorizar o compartilhamento de seus dados entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, bem como acessarem serviços relacionados a pagamentos, contratação de operações de crédito, investimentos e, futuramente, seguros previdência, câmbio e credenciamento. Aqui, o Banco Central ele definiu para nós o Open Finance, né, que é essa possibilidade de compartilhamento. A plataforma do Drex está sendo desenvolvida para permitir uma futura integração com o ecossistema do Open Finance. Assim, os usuários poderão compartilhar as suas informações mantidas na plataforma Drex com participantes do ecossistema Open Finance e vice-versa. Tá? Então, existe essa tendência de que no futuro a plataforma Drex ela permita esse compartilhamento de informações com o ecossistema do Open Finance. Tá? Na prática, por meio de aplicativos das instituições, os usuários terão acesso tanto aos serviços tradicionais já disponíveis, quanto a serviços inovadores de uma economia digital. Tá? A ideia é que tem essa integração entre o Open Finance, que é a possibilidade de compartilhamento de dados, com a plataforma Drex. Diferença aqui de Drex, criptoativos e stablecoins, tá? O Drex é a forma digital da moeda brasileira, o real. Sua emissão ocorre dentro da plataforma de forma exclusiva, tá? Operada aqui pelo Banco Central. Nessa plataforma haverá regras para garantir a segurança, privacidade e legalidade das transações. Os criptoativos e as stablecoins são ativos digitais de emissão privada, tá? Eles não são emitidos por bancos centrais, que é o que a gente falou bem no início da aula, tá? E geralmente não são regulados ou fiscalizados pelos governos. Por não terem funções típicas de uma moeda oficial, eles estão sujeitos a variações frequentes em seu valor de mercado e outros riscos com maior ou menor intensidade. Coisa que aqui com o Drex, com o real digital, não deve acontecer, né? Porque ele tem o mesmo respaldo da moeda tradicional. Então, as valorizações que vão acontecer, ou melhor, né, as desvalorizações que vão acontecer são aquelas que a gente já tem no real tradicional, que elas vêm aí por conta da inflação. Em relação às operações de crédito, tá? O Banco Central também fala sobre isso. Na plataforma Drex, os ativos digitais variados poderão ser oferecidos como garantia em uma transação de crédito, reduzindo os custos da operação para o tomador. Então, exemplo, tá? Títulos públicos federais de uma carteira de ativos digitais poderão ser oferecidos em garantia de um financiamento, ou seja, travados durante a vigência do contrato. No caso de não pagamento da dívida, a garantia vai poder ser executada no todo ou parcialmente em benefício do emprestador, tá? Então, um ativo digital aqui, ele pode ser utilizado como garantia em uma operação de financiamento. É isso que o Banco Central ele fala, e durante esse tempo esse ativo ele fica travado, tá? Não pode ser utilizado. Com isso, né, não com disso, o Drex pode fomentar a competição entre emprestadores que, dependendo das garantias oferecidas, podem disputar abertamente o contrato de crédito, oferecendo custos menores para o tomador. A ideia é, de novo, né, trazer aí mais concorrência e, com isso, pensando no consumidor final, trazer uma redução de custos. E aí, né, por fim, o Banco Central ele lista aqui os principais benefícios do Drex. Então, operações de produtos e serviços tradicionais, como investimentos e financiamentos, com mais segurança, contratos inteligentes, protocolos de intermediações de compra e venda de produtos e serviços de forma facilitada e inovadora, e novos tipos de produtos e serviços financeiros digitais.